Oi gente, bom dia! Hoje o nosso grupo vai falar um pouco mais sobre a aula 53 de História 1, o fim da Guerra Fria e a nova ordem mundial. Bom, logo no início do capítulo, a apostila nos traz fatores que levaram ao fim da Guerra Fria e ao início de uma nova ordem. Estes que são a queda do Muro de Berlim em 1989, a reunificação da Alemanha em 1990 e o fim da União Soviética em 1991, ambos recorrentes um ao outro. Com todo o novo cenário logo após esses acontecimentos, conflito em que os Estados Unidos e a União Soviética ditavam o comportamento bipolar do mundo em uma disputa ideológica, armamentista e espacial, a configuração dos polos de influência geopolítica foi redesenhada. Com isso, a transição para esse novo momento geopolítico mundial até hoje gera controvérsias e divergências quanto à sua classificação. Após a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, os Estados Unidos passaram a figurar como a única potência econômica e militar, o que classificariam essa nova fase como unipolar. Porém, no contexto atual, o mundo tem assistido o crescimento econômico da União Europeia, da China e do Japão, apesar das crises sofridas em 2000. Ao mesmo tempo, os índices de crescimento econômico colocaram os chineses como a segunda maior nação do mundo, em tamanho de produto interno bruto, conhecido como PIB. Esses fatores fizeram com que muitos especialistas na questão denominassem essa nova fase como multipolar. Os Estados Unidos influenciam diretamente o continente americano, ao passo em que a União Europeia é bastante presente na Europa e na África. Já o Japão é o polo asiático, respondendo pela influência e pela ascensão dos tigres asiáticos, já estudado antes. E por fim, como citado, desde os anos 2000 a China vem despontando como rival estadunidense, e isso tem ficado cada vez mais evidente nos anos mais recentes. É bom ressaltar que a denominação de unimultipolar surge como uma tentativa de resolver esse impasse. Uni, porque não há no mundo outro país que possua o mesmo poder bélico dos Estados Unidos, e multi, porque não pode se ignorar os diversos polos de poder econômico que têm surgido ao redor do mundo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a globalização. A expansão da globalização, ela pode ser destacada como uma das principais características da nova ordem mundial. A dinâmica ela está associada graças à integração global, à reorganização das relações de poder interregionais e à disseminação de uma lógica econômica predominante. As transações econômicas se expandiram lá na década de 90. A maioria dos blocos econômicos que conhecemos hoje surgiram lá, integrando vários países, mas também fazendo que gerem novos focos de conflito. Por mais que os países tenham ficado mais dependentes um do outro, os blocos também surgiram graças a tensões geradas, principalmente pela existência das nações mais envolvidas, o que assim acentua a assimetria entre os países membros. Além disso, constata-se também que a magnitude do intercâmbio e das relações globais transformaram fatos considerados regionais em fatos de impacto mundial. A gente pode citar um grande exemplo bem recente, que foi a pandemia, que a gente pode ver que o mundo parou, né? A gente ficou meio assim, o que a gente vai fazer? E também é importante lembrar que os benefícios da globalização não são iguais a todo mundo, o que acarreta muita divergência, muita manifestação de contrário a ela. Com a globalização consolida, o sistema capitalista e também ela carrega consigo várias ideias diferentes a esse sistema, até com os países mais ricos. Sendo assim, o encurtamento das distâncias não significa necessariamente a construção das relações harmônicas ou pacíficas. Se por um lado esperava-se a homogeneização dos lugares, por outros assiste-se ao aumento das desigualdades, a gente pode falar com mais conflitos, né? E em pequeno tempo, como a xenofobia, e é isso. Hoje eu vou falar sobre o terrorismo, que ele é caracterizado por atos ou práticas violentas contra civis ou até mesmo algum governo,
motivado por algum motivo ideológico, político, econômico que está acontecendo. O terrorismo ele já era conhecido, porém se tornou famoso no mundo depois do ataque às Torres Gêmeas, que foi um atentado feito pela Al-Qaeda, uma organização terrorista, que eles destruíram o maior símbolo americano da época, que era o edifício das Torres Gêmeas. O atentado ele foi motivado por conta das intervenções norte-americanas no Oriente e também porque os Estados Unidos tinham acabado de declarar apoio a Israel. E todo esse acontecimento foi o estopim para a Guerra do Terror. A rede social, hoje em dia, ela é muito importante para o mundo e ela já foi veículo para conseguir derrubar governos autoritários. A gente tem exemplo disso da Primavera Árabe, que foi uma revolta toda organizada por meio das redes sociais. Porém, como ela pode ser usada para o bem, ela também é usada para o mal, já que o terrorismo ele usa a rede social para difundir o medo. Muitos grupos terroristas eles usam as redes sociais para espalhar vídeos de execuções que eles realizaram, também para espalhar mensagens sobre ataques, e tudo isso ajuda a aumentar o desespero nas populações que são vítimas dos terroristas. Para a gente começar a falar de neoliberalismo, é importante a gente entender o que é o neoliberalismo e onde tudo começou. Bom, é basicamente uma política econômica que está vigente aí desde a década de 80, que foi começar lá na Inglaterra e nos Estados Unidos com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. E basicamente essa política ela defende que o Estado tem que ter menor intervenção no mercado, que tem que haver uma livre iniciativa e um livre mercado, que tem o objetivo de gerar consumo e estabelecer riquezas para o Estado, além de ter uma redução de gastos e de investimentos públicos. Depois que a União Soviética acabou perdendo a força com a Guerra Fria, os Estados Unidos ele começou a assumir um pódio de modelo político e econômico para os outros países. E ele começou, depois de implementar o neoliberalismo no seu governo, ele começou a ir atrás de poder implementar essas reformas neoliberais em outros países. E isso aconteceu principalmente na América Latina, que fizeram com que esses países latinos eles se tornassem independentes dos Estados Unidos, só inflando mais e mais a potência hegemônica dos Estados Unidos. E o funcionamento teórico do neoliberalismo ele se baseia em um conjunto de princípios que foram formulados para atender as multinacionais e o capital financeiro internacional. E, como eu já falei, o Estado, seguindo a lógica neoliberal, ele não deveria intervir diretamente na economia, mas cabia ao Estado também manter o equilíbrio financeiro e promover estratégias anti-inflacionárias e cambiais. Eu vou falar sobre a leitura complementar na página 58, que fala sobre a globalização, desenvolvimento e bom viver, a América Latina na construção de alternativas contra-hegemônicas à ordem mundial neoliberal. Bom, o texto já começa dando uma introdução sobre o que seria um consenso neoliberal, que é praticamente a globalização, que fala mais sobre o mundo ter saído de uma bipolaridade, que seria o socialista e o capitalista, e, enfim, dá características também sobre, posso dizer, como parâmetros dominantes o individualismo, competitividade, especialização, divisão internacional do trabalho e prevalência de regras do livre mercado no comércio internacional. Eles dizem que um aspecto fundamental desse tipo de globalização é a dimensão institucional. Também as instituições internacionais são atores centrais na disseminação e legitimação global das prescrições do consenso neoliberal hegemônico. O segundo parágrafo ele diz muito sobre a importância dessas instituições na globalização, porque meio que difunde o comportamento favorável às forças sociais hegemônicas no interior de um determinado modo de produção dominante.
Aí tem alguns exemplos, como o Sistema ONU, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio e o Banco Mundial. São plataformas de estabelecimento de um consenso acerca de diretrizes políticas e econômicas pretensamente universais, que, se analisadas mais profundamente, elas refletem os interesses de uma elite econômica transnacional. E, assim, não tem segredo, porque a globalização ela se iniciou em 1970 e ela teve mais força em 1990 com uma nova ordem mundial que foi marcada pelo capitalismo, que ficou muito forte. O Robert Coase, ele dá duas principais consequências sobre essa globalização, que é a internacionalização do Estado e a internacionalização da produção. A primeira diz respeito a uma reconfiguração do Estado enquanto a estrutura da adequação das economias às exigências da economia internacional, ou seja, tudo tem que se modificar para o âmbito internacional, tudo que tem que ser meio que modificado para não prejudicar o que for envolvido na forma internacional, ou seja, o mercado internacional não pode ser afetado. A segunda consequência, ela consiste numa intensificação do processo histórico e estrutural de organizar as redes transnacionais de produção de modo a obter as melhores vantagens de custo em escala global, que praticamente é a exploração de mão de obra barata e dos recursos naturais abundantes nos países periféricos em prol da acumulação de superlucros nos países centrais, ou seja, países em desenvolvimento e países que já são desenvolvidos. E aí que isso se torna a mão de obra especializada e, consequentemente, atividades produtivas intensivas em capital. Uma consequência desse segundo fato é que os trabalhadores de regiões periféricas, eles têm seus direitos sistematicamente minados e passam por uma superexploração e alienação generalizada. Ou seja, só vai favorecer a elite capitalista transnacional. E, como resultado dessa dinâmica, são gerados amplos setores marginais no interior da ordem mundial neoliberal, compostos principalmente pela classe trabalhadora, os refugiados, os imigrantes, os camponeses e os povos indígenas dos países periféricos. Com essas consequências que foram apresentadas nesses trechos, tem a teoria de críticas das relações internacionais e as suas preocupações com a tentativa de identificação de alternativas contra-hegemônicas protagonizadas por esses atores marginalizados e capazes de partir de uma perspectiva local, transformar as estruturas do Estado e disputar a consolidação de uma nova ordem mundial. Essa teoria crítica das relações internacionais vai meio que com a perspectiva por Boaventura de Souza Santos, o Boaventura Souza Santos, acho. Para quem o global acontece localmente, é preciso fazer com que o local contra-hegemônico também aconteça globalmente. Então, a visão tanto do Coase, tanto do Santos, elas convergem para a necessidade de transformações estruturais do Estado em bases democráticas e populares, como plataforma para impulsionar a construção de uma globalização contra-hegemônica. A disputa entre a globalização hegemônica neoliberal e a construção de alternativas a ela se deu no campo de propostas de desenvolvimento feita pelas instituições internacionais centrais e as resistências populares e lutas sociais mobilizadas contra essas propostas. 每次都想装作很绝